Boa tarde, boa tarde. Então, chegando aqui para mais uma live, nossa 12ª live na nossa jornada aí de 21 lives. Então, se você está chegando agora, já vai assistindo as outras, tá? Todas estão no meu canal do YouTube, todas as minhas lives estão no meu canal do YouTube. E principalmente essas últimas que eu tenho feito relacionadas às feridas emocionais, tá bom? Então, caso você ainda não tenha visto as outras, eu já te convido a assistir essa e assistir as outras que estão no meu canal do YouTube, tá certo? E aí você vai entender, vai linkando essas informações para te ajudar a performar mais, né? Ter mais performance na tua vida pessoal e na tua vida profissional, tá bom? Então, já envia aí para os amigos. As lives sempre são muito rápidas, tá? Em 20, 30 minutos no máximo. E pode ter certeza que aqui você vai ter um conteúdo para te ajudar muito, tá bom? Oi, amiga Ayla, tudo bem? Oi, meu amor, acabou de entrar. Então, vamos lá, gente. Como eu falei, eu vim falando das feridas emocionais. São 5 feridas emocionais. Eu já falei de 3, hoje eu vou falar da 4ª. Amanhã falarei da 5ª ferida emocional e na terça-feira eu trarei uma visão de como você resolver isso. Boa tarde, Elis, tudo bem? Então eu já falei da ferida emocional da rejeição, eu já falei da ferida emocional do abandono e eu já falei da ferida emocional da humilhação. Todas essas feridas, elas reverberam na nossa vida adulta e nos geram comportamentos. Eu passo a me comportar baseado nessa ferida emocional. E a ferida emocional que eu trarei hoje é a da traição. E todas essas feridas geram uma máscara, né? Uma forma de que eu me protejo, né? Que eu acho que eu estou me protegendo das outras pessoas quando eu uso essa máscara para evitar que elas vejam que eu sou simplesmente uma criança ferida, tá? E pessoas feridas ferem pessoas, tá bom? Então toda pessoa, todos nós, em maior ou menor escala, nós sofremos algum tipo de ferida emocional na nossa infância. Então, os comportamentos que eu tenho hoje, seja como pai, como mãe, como líder, tá? Como executivo, como dona de casa, todos eles refletem as minhas feridas emocionais lá da minha infância. Oi, meu amigo Wagner, tudo bem? Então, vamos lá, vamos entrar aqui no tema de forma objetiva e rápida para eu trazer a ferida emocional da traição. E aí, como eu te falei, se você está chegando agora, assiste às outras lives, principalmente essas sobre feridas emocionais, para que você possa escrever, ver, perceber qual ou quais são as tuas, tá bom? Então vamos lá. Hoje, especificamente, vou falar sobre a traição. Mas o que é a traição? A traição é uma quebra de confiança, né? A quebra de confiança, ela leva à traição. E a traição, ela está muito ligado ao genitor de sexo oposto, ou seja, os meninos eles se sentem muito mais traídos pela mãe e as meninas se sentem muito mais traídas pelo pai. Isso é muito comum começar ali por volta dos 4 aos 6 anos, tá bom? Quando as crianças elas começam a perceber esse senso, né? Essa questão da promessa, do que é verdade, do que a pessoa pode fazer ou não pode fazer. Então, sempre que uma promessa é quebrada, que um adulto faz uma promessa para a criança e quebra aquela promessa, essa criança ela vai se sentir traída. Outro aspecto também que leva a criança a se sentir traída é quando ela percebe uma traição entre os cônjuges, entre o pai e a mãe. Então, se o pai trai a mãe, a filha tem esse impacto muito maior dessa ferida da traição. Se a mãe trai o pai, o filho tem um impacto muito maior dessa ferida da traição, tá? Então, isso é o que acontece, como eu te falei, a partir dos 4, 6 anos, isso começa a ser mais evidente. Então, se isso aconteceu na tua infância, acredite, você provavelmente tem essa ferida da traição. Agora, o que isso acarreta? O que a ferida da traição gera em nós adultos? Normalmente, o adulto que é ferido dessa forma, ele se torna alguém muito controlador. Ele se torna um adulto muito controlador, que tem até uma aparência forte. Pessoas que têm uma aparência forte, musculosa, elas tendem a ser pessoas
que sofreram essa ferida da traição. Por quê? Porque essa aparência forte, essa aparência musculosa, seja do homem ou seja da mulher, ela é uma aparência que ela traz muita confiança, ela traz muito poder, tá? E isso significa controle. Então essas pessoas, elas tendem a buscar o controle. Por quê? Porque se ela controla, ela não é traída. Se ela tem o controle, ela não é traída. Se ela intimida, ela não é traída. Se ela seduz, ela não é traída. Entende? Então, as pessoas que são feridas com a traição, elas buscam ser pessoas fortes, buscam muitas vezes uma cultura ao corpo, essa questão do poder, do controle. E são pessoas que têm aquela necessidade do olha para mim, né? Onde ela chega, ela precisa dessa atenção, ela precisa que as pessoas olhem para ela, ela precisa ter esse controle de toda a situação. Porque, como eu falei, a força está ligada ao controle. Mas, no fundo, tudo isso só serve para cobrir a ferida da traição. Toda essa força, toda essa sedução, todo esse poder, nada mais é do que para cobrir uma criança ferida, uma criança que foi traída pelo pai ou que foi traída pela mãe, tá? Então esse olhar mais sedutor da pessoa, mais intimidador dessa pessoa controladora, né, que foi ferida pela traição, na realidade é uma proteção para cobrir o que é a fraqueza dela, cobrir a vulnerabilidade dela. Então, da mesma forma como, por exemplo, eu falei de pessoas que têm problema de peso, né, quando tem a questão da humilhação e ela se cobre, né, ela cobre como uma capa de gordura para cobrir a vergonha, cobrir aquele não se expor como ela viveu aquilo na infância. Esse poder, essa força, esse músculo agora, ele vai cobrir uma criança que foi traída. Então, se eu tenho poder, eu controlo. Se eu controlo, eu não sou traído. Entendem? Ah, Peca, quer dizer que todo mundo que é musculoso tem essa ferida? Não sei. O ser humano não é tão simples assim. Mas uma pessoa que muitas vezes cultua demais isso, que é algo que ela persegue com mais do que qualquer outra coisa na vida, pode ser que, se nós investigarmos a fundo a vida dela, algum momento ali da infância, ela sofreu essa traição. Se foi um homem, mais por parte de mãe. Se foi uma mulher, mais por parte de pai. Tá? Essas pessoas, elas também, né? Uma pessoa controladora, uma pessoa que tem essa ferida da traição, elas normalmente são pessoas muito corajosas, né? Elas têm essa coragem como uma forma de demonstrar esse poder. E elas ligam a falta de coragem à traição. Elas têm dificuldade de aceitar outras pessoas que não são tão corajosas, tão impetuosas, tão ousadas. Então, elas têm essa dificuldade de lidar com gente assim. É como se fraqueza e traição, para elas, fossem coisas muito similares. Então, e outro detalhe, essas pessoas, elas tendem a colocar uma expectativa muito grande nas pessoas, tá? Elas tendem a, quando se relacionar, colocar essa expectativa muito grande. E, normalmente, o que é que acontece? Quando essa expectativa não é alcançada, elas se sentem traídas. Então, se eu sou corajoso, se eu sou ousado, se eu sou uma pessoa forte e eu me relaciono com alguém, eu vou querer que essa pessoa seja igual a mim, né? Na minha cabeça, eu vou projetar nessa pessoa que ela deva ser igual a mim. E se ela não for, automaticamente eu vou me sentir traído. Lembre-se, na minha fase adulta, eu sempre vou buscar situações para que eu viva novamente as minhas feridas. Então, por mais que eu me proteja, por mais que eu crie essa capa para me proteger da traição, eu vou gerar situações para me sentir novamente traído, tá? Então, elas são pessoas de personalidade forte. Elas detestam perder o controle, elas detestam se colocar em situações que elas perdem o controle. Então, para ela é muito, muito, muito desafiador ela estar numa situação em que ela não controla. E isso gera um nível de estresse muito grande. Pessoas controladoras, pessoas que necessitam estar no controle o tempo todo, isso gera um nível de estresse, de desgaste muito, muito grande. E aí vem a questão, como eu te falei, elas têm dificuldade com pessoas lentas, elas têm dificuldades com pessoas que não têm esse mesmo ritmo,
e aí elas necessitam de mais empatia, elas necessitam olhar de forma mais empática e entender que nem todo mundo é igual a ela, só que como isso é algo que é mais forte do que ela, isso vem de uma ferida dentro dela emocional, ela não consegue se controlar. Então vamos supor você líder, você tem uma empresa, por isso que eu digo, as pessoas elas acham que, não, eu não preciso trabalhar a minha parte, o life, eu não preciso trabalhar a minha vida, eu sou um grande executivo, eu sou um grande gestor, eu só preciso trabalhar a minha parte empresarial. Bobagem. Bobagem. Todo líder, todo gestor, toda gestora, no fundo é uma criança ferida. E você, gestor, que tem dificuldade muitas vezes de confiar nas pessoas, de delegar uma tarefa, você muitas vezes quer impor a tua vontade, você que é muito firme, muito duro com as pessoas à tua volta, no fundo, você é apenas uma criança que foi traída pelo teu pai ou pela tua mãe. E se você não resolver isso dentro de ti, você nunca vai conseguir performar bem na tua empresa, você nunca vai conseguir performar bem como um líder, você nunca vai conseguir performar bem na tua vida como um todo, tá? Então, essas pessoas, elas têm essa dificuldade da delegação. Por que elas têm dificuldade de delegar? Porque delegar está ligado a confiar. E qual é a principal coisa que uma traição quebra? A confiança. Então, como eu quebrei, como a pessoa que eu mais admirava, a pessoa que eu mais amava, a pessoa que eu tinha como o meu grande exemplo me traiu, por que aquele meu colaborador, por que aquele meu sócio, ele não vai me trair? E como eu vivo as minhas crenças, normalmente eu vou acabar delegando, em algum momento que eu vou delegar, eu vou sim acabar sendo traído, eu vou sim acabar sendo enganado. Isso vai reforçar ainda mais a crença, isso vai reforçar ainda mais o meu jeito firme, duro, o meu jeito impositivo de ser. Porque no fundo eu tenho medo de ser deixado de lado. No fundo eu tenho medo de ser renegado. Porque ser deixado de lado é ser traído, mas eu não tenho problema nenhum em fazer isso com os outros. Eu não tenho problema nenhum em deixar ninguém de lado. Mas se fazem isso comigo, isso vai me ferir muito. Se eu sou deixado de lado, isso me fere, mas eu não tenho problema em deixar pessoas de lado, pessoas que não acompanham o meu ritmo, pessoas que não acompanham quem eu sou, pessoas que não são fortes o suficiente como eu sou, porque eu sou forte, eu sou visionário, eu sei fazer tudo sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não confio em ninguém, mas no fundo, você é apenas uma criança traída. No fundo, você é apenas uma criança traída pelo teu pai ou pela tua mãe. Faz sentido, gente, isso? Será que em algum momento você não vem isso à tua memória? Será que você não percebe esse comportamento? Aí você pode dizer, poxa, PK, eu percebo esse comportamento em mim, mas eu não lembro se eu fui traído pelo meu pai, eu não lembro se eu fui traído pela minha mãe, eu não sei dizer se eu fui traído. Às vezes as coisas acontecem na nossa mente e aquilo ali gerou tanta dor que encapsulou. A nossa mente, ela encapsulou aquilo para que eu não fique sofrendo, para que eu não fique trazendo aquele sentimento comigo. Mas acredite, você não aprendeu as coisas do nada. Você não aprendeu as coisas do além. Você teve comportamentos que foram programados na tua infância e você se comporta hoje como adulto baseado nesses comportamentos. Óbvio, como eu falei, são 5 feridas. E nós podemos ter tido ferida do abandono, ter tido ferida da rejeição, da humilhação, da traição em maior ou menor grau, e as pessoas elas vão reagir de uma forma diferente às situações que nós vivemos na infância. Então nós não somos uma linha de produção. O ser humano ele não é uma linha de produção onde todo mundo vai passar pela mesma coisa e sair do mesmo jeito. Não, nós temos uma realidade diferente. A nossa realidade, quando criança, é única. Nós, como criança, somos únicos. Nós temos nossa personalidade, nós temos nosso perfil comportamental. Então nós temos valores diferentes. Os nossos pais, eles agiram de uma forma diferente. Então, baseado nisso, você tem que olhar as suas atitudes hoje. E agora eu te digo, se você é essa pessoa dura, uma pessoa controladora, uma pessoa que tem medo de confiar, tem medo de delegar, tem medo de ser deixada de lado, se você tem todas essas características, acredite,
provavelmente, você viveu uma traição lá na tua infância. E como eu te falei, isso é mais forte quando acontece com o sexo oposto do teu genitor. Então, se de alguma forma você entendeu que a tua mãe, você homem, você entendeu que a tua mãe te traiu, essa ferida vai ser muito forte em ti. E você mulher, de alguma forma entendeu que o teu pai te traiu, essa ferida vai ser muito forte em ti. E aí você vai se tornar essa pessoa controladora. Você vai se tornar essa pessoa que quer controlar toda a situação. E o quão difícil é a vida de uma pessoa controladora. O quão difícil é a vida de uma pessoa que quer controlar tudo e todos. Uma pessoa que não aceita pessoas ao lado dela que teoricamente são fracas. Quantos relacionamentos você já perdeu por isso? Quantas oportunidades de negócio você já perdeu por isso? Quantos negócios talvez você até já tenha quebrado por isso? Quantas sociedades se desfizeram por isso? Porque muitas vezes eu preciso das características que aquela pessoa traria para mim. Mas como eu olho para ela e vejo nela fraqueza, eu descarto. Quando eu olho para ela e eu não sinto confiança, eu descarto. Eu quero fazer tudo só. Até quando você vai fazer tudo sozinho, sozinha? Até quando você vai carregar esse fardo sozinho? Até quando você vai ficar achando que ninguém pode ser tão bom o quanto você se acha que é? Tá, gente? Então, olha, por trás de toda a fortaleza, por trás de toda essa força, por trás de tudo isso, existe uma criança ferida. Existe uma menina ferida. Existe um menino ferido. E se você não resolver isso, você nunca vai conseguir ter grandes resultados na tua vida, tá? Não sei se faz sentido para você, né? Não sei se caiu alguma ficha, mas amanhã eu trarei a última ferida, né? Eu vou abordar a última ferida e na terça-feira eu vou falar sobre como resolver isso, né? Eu vou falar sobre como nós vamos trabalhar todas essas 5 feridas, tá? Então, amanhã nós falaremos sobre a injustiça, tá bom? Nós falaremos sobre a última ferida, que é a injustiça. Opa, Elis, que nada, imagina, amiga. Fez todo sentido, né? Que bom, tá? Parabéns. É isso aí. É trazer esse sentido, tá bom? Entender que todos nós crescemos com essas feridas, tirar um pouco da culpa dos nossos pais, afinal, eles também são crianças, também foram crianças feridas, eles também são crianças feridas, e entender que nós podemos fazer diferente, entender que nós podemos ser pessoas diferentes, ser pessoas melhores, e resolver essa rejeição, resolver esse abandono, resolver essa humilhação, resolver essa traição e resolver essa injustiça, tá bom? Então, essas 5 feridas emocionais, eu vou te trazer terça-feira uma forma de você se libertar delas. Então, se você não assistiu às outras, assista às outras, para que você se livre, você seja um pai, uma mãe melhor, um empresário melhor, uma empresária melhor, tá? Seja um ser humano melhor. Esse é o meu papel, essa é a minha missão, é apenas te fazer um ser humano melhor, para que você possa viver os teus papéis, todos os teus papéis, você viva na excelência, em altíssima performance, tá bom? Então, é isso, anota aí as fichas que caíram, vai lá nos outros vídeos, se você está chegando agora, se você pegou esse vídeo pela metade, chegou agora no final, daqui uns 30 minutos mais ou menos, ele estará no meu canal do YouTube, e eu te convido a ir lá, se inscreve lá no canal, vou começar a postar mais coisas lá, vou começar a trazer mais conteúdos lá para o meu canal, em algum momento vou fazer algumas lives lá fechadas no YouTube, então já segue, já curte lá os vídeos que tem lá, comenta alguma dúvida, que eu tenho um prazer em te responder e em te ajudar, tá certo? Então é isso, um bom domingo, um bom almoço de domingo aí para você, muitas vezes dia de rever familiares, dia de estar com a família, então um excelente domingo, um grande abraço e até amanhã. Amanhã a live não será às 12h12, tá? Porque amanhã eu tenho sessão, esse horário, então provavelmente eu vou fazer um outro horário, mas pela manhã eu aviso qual será esse horário da live de amanhã, tá bom? Então provavelmente será às 4h12, tá bom?
Provavelmente será às 16h12, mas pela manhã eu coloco o horário certinho, já que amanhã eu tenho algumas sessões aí e eu vou ter que reajustar a agenda, tá certo? Ok, Wagner, Elis, um abraço a todos e nos vemos amanhã. E como eu falei, essa live daqui mais ou menos 30 minutos estará no meu canal do YouTube para você assistir. Um grande abraço, um excelente domingo e até amanhã. Tchau, tchau, gente.